Oi, gente! Faz um tempo que eu não apareço para fazer essas confissões e conversas no, no Instagram, né? Essa semana que passou e a semana anterior foram realmente super puxadas e eu literalmente não consegui gravar nada, né? Tava super difícil mesmo. Não sobrou um minuto. Hoje sobrou um minuto, né? E eu quero falar sobre uma coisa que me incomodou muito nessas 2 semanas, que foi um meme, um card que apareceu falando sobre não adianta ter pós-graduação nem mestrado, o que precisa é ter as manhas. Esse card e essa fala me incomodam loucamente. E me incomodam por muitas razões. Primeiro, porque junto com esse card vem um preconceito com relação à vida acadêmica. Parece que o acadêmico é um sujeito que não tem preparo para a vida. Acho que a melhor maneira de colocar isso é preparo para a vida. Se a pessoa não deu certo ou ficou com medo de ir para o mundo, e aí resolveu ser acadêmico. E eu fiz a careta porque é como se uma pessoa que estivesse no ambiente acadêmico não fizesse porra nenhuma. E, na verdade, essa pessoa está trabalhando dentro de restrições que são distintas das restrições que acontecem no mercado de trabalho, mas continua vivendo como qualquer ser humano dentro de um ambiente com restrições muito peculiares. E essa restrição é chamada método científico, tá? Produzir papers acadêmicos de valor não é uma coisa fácil. Eu recomendo que aqueles que gostam de blogueiros e blogueiras e desse ambiente procurem o trabalho da Isaf Kaharwe, que é da USP e que fala sobre blogueiros. Vocês vão ler um texto acadêmico claro, cristalino, inteligente, bem articulado e tremendamente informativo e ao mesmo tempo desafiador de todos os credos que vocês marqueteiros têm sobre o que é ser blogueiro ou o que significa essa pessoa ter se tornado importante dentro de um determinado ambiente. Eu recomendo a leitura. Também acho que tem um preconceito muito grande, e eu estou colocando ela como exemplo porque ela é maravilhosa, mas acho que vale falar sobre o preconceito da pessoa trabalhar dentro de um laboratório. Dentro de um laboratório cheio de restrições, uma pessoa está perseguindo uma resposta para uma hipótese. Formulei a hipótese, estou olhando se aquilo é verdadeiro ou falso, e na medida em que for verdadeiro, a gente vai continuar naquele caminho e vai poder produzir conteúdo que seja útil para a humanidade. Foi desse jeito que pessoas criaram uma nova área chamada neurodesign, onde eu vou... Tantas coisas que intuitivamente o designer ia olhar, estão lá sendo estudadas e estão sendo provadas, ou as hipóteses estão mostrando que não era nada disso e que a gente errou durante um monte de tempo, né? Então, essas coisas estão ali. Mas o professor doutor ou a pessoa com doutorado, ela também é útil para a vida de consultor. A coisa que a gente mais aprende durante o doutorado é a fazer pesquisa. E se tem uma coisa na qual eu tenho visto que boa parte dos profissionais não sabe fazer, é pesquisa. Diz que faz pesquisa, mas faz pesquisa nas coxas. Estou falando isso porque eu vejo o resultado de trabalhos e as propostas de roteiro de pesquisa que são dignas de chorar. Não em termos acadêmicos, em termos do que para onde vão levar, ou os resultados que vão gerar para o cliente. Porque são tão mal feitos
que não tem como a gente acreditar que aquilo vai servir para alguma coisa. Por outro lado, uma pessoa acadêmica também sabe muito de pesquisa, de criar hipótese, de formular problemas. Fica muito mais fácil fazer isso, porque você é treinado durante um longo período a realmente focar no problema. Aliás, se eu tiver uma coisa, ou se tem uma coisa na qual um mestrando e um doutorando apanham bagarai, é a formular o tal do problema. E o conselho Jedi, os velhinhos do doutorado, do mestrado, que estão olhando o trabalho, vão dar porrada mesmo para o sujeito aprender a formular bem um problema. Essa é uma coisa. Ponto número 2. Saber ter as manhas. As manhas a gente vai pegando, ao longo da vida e errando. Então, independente de eu ter mestrado, doutorado ou ser um profissional com graduação ou sem, eu só vou pegar as manhas fazendo. E eu posso te garantir que existem muitas pessoas com mestrado e doutorado que têm as manhas. E tem uma vantagem sobre o que tem as manhas e que faz tudo sem nenhuma base científica. Essa pessoa sabe o que faz com método e rompe o método, tenta coisas distintas e sabe exatamente em que ponto está transgredindo o método e por isso consegue reproduzir sucesso e evitar futuras falhas. Não tem sucesso por acaso. Outra coisa importante aqui nessa conversa é que eu tenho ouvido com muita frequência que não precisa ter graduação e que só tendo as manhas e sabendo fazer que tá bom. Eu queria lembrar para vocês mais uma vez que quando você escolhe não fazer graduação, lá na frente, mais tarde, você vai ser cobrado por isso. A graduação realmente não te prepara para o mercado de trabalho. Quem te prepara para o mercado de trabalho é o mercado de trabalho. Porque as restrições dos dois lugares são distintas. No meu YouTube tem 3 conversas importantes com 3 professores diferentes. Um é o Carlos Teixeira, líder do Laboratório de Desenvolvimento de Novas Metodologias da Universidade de Chicago, de Design de Chicago. A Universidade de Design de Chicago, o Instituto de Design de Chicago, ele foi fundado por ex-Bauhaus. É dessa escola. E o Carlos está lá. Tem o Luli Hadfarer, que vocês bem conhecem de mercado e também da USP, né? O Luli, durante a sua fala lá no YouTube, o tempo inteiro diz qual é o papel da graduação e qual é a importância de fazer a graduação. E por último tem a Lúcia Vilela. Espero não ter esquecido de ninguém, mas tem a Lúcia Vilela, que é a pessoa de UX que tirou o doutorado dela em 1992, se eu não me engano, sobre usabilidade, lá para trás, na USP, dentro da área de ciências da computação. Engenheira, mulher maravilhosa e minha amiga. Tem conversas com outras pessoas e outros professores de outras escolas em inglês, para quem quiser dar uma olhada. Todos eles dizem a mesma coisa. E o que é mais importante, eu estava vendo agora no meu outro celular, é o número de profissionais com doutorado que são contratados por empresas como Google, Facebook, McKinsey e Accenture, e tantas outras consultorias. O número de pessoas é gigantesco e eles procuram esses profissionais com essa formação
porque eles sabem que essas pessoas vão ser sempre bons pesquisadores, bons analistas, vão ter uma visão muito clara do problema e vão entregar trabalhos inovadores. Então, quando você vem com essa historinha para boi dormir de que não precisa de graduação, talvez não precise para pagar água, luz, gás, telefone. Mas se você quiser uma coisa a mais, você vai ter que ser excepcional. Porque aí vem como é que chama? O exemplo do Bill Gates e do Zuckerberg. Ok, tem o Bill Gates, o Zuckerberg, como é que chama? O Steve Jobs. Tem grandes exemplos, mas são 3 pessoas que tinham qualidades excepcionais, estavam dentro da faculdade e aproveitaram aquele skill adquirido ali naquele momento e fizeram as suas empresas. O LinkedIn foi criado pelo filho de um professor de Harvard. E esse rapaz tem graduação e pós-graduação. O Jacob Nielsen tem 3 doutorados. O Don Norman tem uma longa história dentro da academia, inclui doutorado, inclusive com modelos de psicologia cognitiva que a gente usa até agora. O Google foi criado por 2 doutorandos de Stanford. McKinsey, Accenture e outras consultorias têm como sócios diversos professores doutores, gente com diploma. Não é o diploma que abre a porta ou que impede uma pessoa de ter sucesso. O que impede uma pessoa de ter sucesso é ela mesma. Então não vem com a história para boi dormir de que agora não precisa mais ir para a faculdade. Ir para a faculdade é um jeito de treinar o seu cérebro a pensar de uma certa forma, a estruturar você para a vida adulta, porque normalmente se vai para a faculdade numa época em que se é muito jovem, e a se preparar para viver em sociedade. Talvez seja interessante rever os conceitos que você tem na cabeça. Semana que vem eu vou conversar com o Rodrigo Lemes sobre esse assunto, porque nós 2 temos a mesma visão, uma visão muito próxima, eu acho, sobre o assunto. E a história é que a gente está a fim de botar fogo no parquinho. Então, se prepara porque a semana que vem tem uma live no YouTube, no UX Change, para falar sobre educação formal e sobre mitos e realidades em cima do design. Beijo!